Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Aqui Jesus responde, através de uma história que ele conta, o que é preciso para se obter a vida eterna. Isso um líder religioso pergunta a ele. Então a gente entende que ou era um escriba, ou era um fariseu, ou era um saduceu, enfim, um desses homens que guiava religiosamente o povo ali de Israel, direcionava o povo de Israel dentro ali da prática do judaísmo. E aí, Jesus pergunta para aquele homem como ele interpreta a lei de Deus, o que está escrito. Lembre-se, lei de Deus aqui, eles estão fazendo referência ao Antigo Testamento, aos profetas, às escrituras sagradas judaicas que eles tinham na época, que mostravam para eles quem era então Yahvé, a divindade, o Deus sobre todos os deuses que Israel cultuava desde o seu nascimento como nação. E esse homem vai dizer: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o seu próximo como a você mesmo. E Jesus elogia, disse: boa resposta, faça isso e viverá. Então aquele homem, querendo fugir da resposta, a Bíblia Mensagem vai colocar essa expressão que, ao meu ver, não está muito bem colocada, porque na verdade não é que ele está fugindo da resposta, ou melhor, ele até está fugindo da resposta, mas para o judeu não é qualquer um que é o seu próximo. O seu próximo é aquele que é de fato semelhante, então da mesma nacionalidade, da mesma crença. Lembre-se que os judeus tinham regras muito precisas e rígidas sobre limpeza, sobre purificação. Então, se cumprimentasse alguém que fosse impuro, por exemplo, eles lavavam não só a mão, mas até a altura do cotovelo, até o antebraço. Então, eles não enxergavam o próximo com os olhos que nós, cristãos do século XXI, aqui enxergamos. Ele esperava que Jesus delimitasse. O seu próximo, então, é aquele que é similar a você, na sua crença, na sua nacionalidade, enfim. E aí nós sabemos que Jesus conta a famosa parábola do bom samaritano. Então um homem apanha na estrada, fica lá jogado, passa um levita, que é um oficial do templo dos judeus, passa ali um sacerdote, né? Passa ali um outro homem, e aí quem socorre o viajante ensanguentado e quase morto é um samaritano. Um povo que não se dava com os judeus ali da região de Jerusalém, etc. Eram considerados uma raça impura. E o que Jesus está querendo mostrar? Olha, o próximo é qualquer um que esteja em qualquer situação. Então você tem que olhar para a situação do outro e se enxergar naquela situação e imaginar o que você gostaria que fizessem por você naquele momento. Se você fosse o viajante caído na estrada, você gostaria de ser ajudado por qualquer um que passasse? Ou se fosse um samaritano, você achava não ia querer ser socorrido? Essa é a lógica, essa é a dinâmica do que Jesus está tentando mostrar para esse líder religioso. Então são pessoas que são moralistas, mas eles tinham a sua moral, como todo bom moralista, pervertida, torta. Então para ele o próximo é apenas o que é igual. E aí Jesus está ensinando exatamente isso que eu falei. Na verdade, já resumi aqui o ensinamento de Jesus e como esse evangelho que a igreja nos propõe hoje se aplica à nossa vida. Se quisermos viver uma vida similar, semelhante, de aproximação e imitação de Cristo, necessariamente precisamos nos colocar no lugar do outro em todas as situações, o que é dificílimo. Como falamos aqui há 2 dias no evangelho de anteontem, quando estávamos aqui refletindo sobre as pessoas que querem viver um culto cristão emocional, emotivo, e se esquecem de viver o cristianismo puro e simples, da imitação de Cristo. Por quê? Porque é muito mais difícil. Então, a parábola do bom samaritano, esse evangelho que a igreja nos propõe no dia de hoje, nós devemos nos atentar justamente para o lugar em que Cristo quer que estejamos. Hoje fala-se muito em lugar de fala. Lugar de fala é: se eu sou negro, eu tenho lugar de fala para falar sobre o racismo. Se eu sou homossexual, a mesma coisa, eu tenho lugar de fala sobre o preconceito. O que é uma grande utopia,
porque todos nós vivemos essas situações em maior ou menor medida. Então não existe um público cativo que tem direito, que tem lugar de fala sobre qualquer tipo de assunto. O que nós devemos compreender é que não temos lugares de fala. Temos de nos colocar nas situações, uma a uma, que as pessoas vivem. Então, se um homossexual passa por um processo de preconceito muito grande, sofre algum tipo de violência, eu, como cristão, preciso me colocar no lugar daquele ser humano, daquela pessoa, independente da sua prática, independente do seu pecado, porque o pecado dele é ser homossexual, o meu é ser um infiel, do outro é ser um ganancioso, do outro é a glutonaria, e assim não existe pecado igual. Existem pecados diferentes com o mesmo poder de destruição da alma humana. E eu devo olhar para aquela pessoa, colocando-me no lugar daquela pessoa. Assim para alguém que é racista, assim para alguém que sofre qualquer outro tipo de preconceito, assim para alguém que sofre uma injustiça, assim para alguém que passa fome ou passa frio na rua. Aí está o espírito cristão. E nós não podemos permitir que as pessoas tornem essa mensagem cristã uma mensagem política, como muitos cristãos de esquerda, marxistas, etc. fazem. A pretexto de pregar o evangelho, na verdade, politizam o seu discurso. Nós não estamos aqui falando sobre isso. Nós estamos falando sobre cristianismo puro e simples, sobre sermos o bom samaritano, porque em algum momento na nossa vida nós seremos o homem jogado na estrada. E é isso que Jesus quer dizer aqui. Quando esse homem fala, ele resume a lei. Olha, é amar a Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência, com todas as forças, e ao próximo como a mim mesmo. Ele está dizendo justamente como nós devemos encarar todas as situações que nós vivemos e as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que cruzam o nosso caminho diariamente, que em alguma medida estão padecendo por falta disso aqui, porque ainda não entenderam como devem amar a Deus, ou porque estão passando por algum processo. E quando Jesus conta a história, ele está falando de situações vividas por nós diariamente. A algum momento nós vamos ser aquele que está caído na estrada, e precisaremos de alguém que cumpra essa palavra, amar ao outro como a si mesmo, porque ama a Deus com toda a força, com toda a inteligência, com toda a paixão. E em muitos momentos seremos o bom samaritano que vai lá socorrer aquele pobre caído, aquela pessoa que passa por uma situação de injustiça, que passa por uma situação de sofrimento. E devemos fazer isso porque amamos a Deus de toda a nossa paixão, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa fé. E isso precisa se tornar algo prático na vida de outra pessoa. E essa é a barreira mais difícil do ser humano vencer. Se o mundo está como está, é porque as pessoas não se conscientizaram disso. Talvez porque a igreja precise viver mais isso. Precisa viver menos as experiências emotivas, supostamente do Espírito Santo. Precisa viver menos as suas grandes estruturas e precisa viver mais a parábola do bom samaritano. Que nós possamos, então, pedir a Deus que Ele nos ajude a ficar firmes em sintonia com essa moral da história que Jesus quer passar aqui para esse homem que era um religioso que não vivia o que sabia que deveria viver. Que nós não estejamos como esse homem, mas que sejamos como o bom samaritano. Deus abençoe você. Até amanhã.